Jesus Cristo, pessoal, aqui é o Mongletes novamente, dando continuidade a mais uma leitura bíblica no livro de Êxodo, seu capítulo 38, o altar do holocausto, versículo 1. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim. De 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. Versículo 2. E fez as suas pontas aos seus 4 cantos, do mesmo eram as suas pontas. E cobriu-o de cobre. Versículo 3. Fez também todos os vasos do altar, os caldeirões, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros, todos os seus vasos fez de cobre. Versículo 4. Fez também para o altar um crivo de cobre, de obra de rede, na sua secadura, de baixo até o meio dele. Versículo 5. E fundiu 4 argolas, as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. Versículo 6. E fez os varais de madeira de cetim, e os cobriu de cobre. Versículo 7. E meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para levá-lo com eles. Fê-lo oco de madeira. Versículo 8. Fez também a pia de cobre, com as suas bases de cobre, 2 espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação, o pátio. Versículo 9. Fez também o pátio da banda do meio do dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. Versículo 10. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes dessas colunas e as suas molduras eram de prata. Versículo 11. E na banda do norte, cortinas de 100 côvados. E as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. Versículo 12. E da banda do ocidente, cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. Versículo 13. E da banda oriental ao oriente, cortinas de 50 côvados. Versículo 14. As cortinas dessa banda da porta eram de 15 côvados. As suas colunas 13 e as suas bases 3. Versículo 15. E da outra banda da porta do pátio de ambos os lados eram cortinas de 15 côvados. As suas colunas 3 e as suas bases 3. Versículo 16. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido. Versículo 17. E as bases das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e a coberta das suas cabeças de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. Versículo 18. E a coberta da porta do pátio era de obra de bordador, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 côvados, e a altura na largura de 5 côvados de fronte das cortinas do pátio. Versículo 19. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata, e a coberta das suas cabeças, e as suas molduras de prata. Versículo 20. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. A enumeração das coisas do tabernáculo. Versículo 21. Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Versículo 22. Fez, pois, Bezalel, o filho de Uri, filho de da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. Versículo 23. E com ele Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, o mestre de obra, engenhoso artifício, e bordador em azul e púrpura,
em gamesim e em linho fino. 24. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. 25. E a prata dos roladores da congregação foi 100 talentos em 1775 ciclos, conforme ao ciclo do santuário. Versículo 26. Beca por cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme ao ciclo do santuário de qualquer que passava aos arrolados da cidade de 20 anos aí acima, que foram 603.550. Versículo 27. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu, para 100 bases, eram 100 talentos, um talento para cada base. Versículo 28. Mais 2.775 ciclos fez os cochetes das colunas, e cobriu as suas cabeças, e as cingiu de molduras. Versículo 29. E o cobre da oferta foi 70 talentos, e 2.400 ciclos. Versículo 30. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre, e o crivo de cobre para ele, e todos os vasos do altar. Versículo 31. E as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Mais um fim da leitura bíblica. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, dê seu like, se inscreva. Aqui é mais uma instrução a qual o nosso Deus tem instruído Moisés. A relação do templo. Está construindo, está enfeitando o templo e tudo mais. Amém? Deus abençoe e possa abençoar cada vez mais as suas vidas. Amém.